Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, no plano sequencial, Lucas capítulos 1 e 2, nós lemos a respeito do nascimento de João, o Batista, do nascimento de Jesus, e lemos também a respeito das primeiras vezes que Jesus esteve no templo. Lucas escreve o seu evangelho para Teófilo. Há uma discussão se Teófilo seria uma pessoa especificamente, ou se esse texto seria destinado a todos os que são amigos de Deus, já que Teófilo significa amigo de Deus. Qualquer uma das duas ideias pode ser verdadeira e ficar discutindo isso é perder tempo longe da mensagem em si. Eu preciso sim registrar essas coisas porque há pessoas que podem encontrar essas teorias em livros e encontrar em estudos e tudo mais. E geralmente quando as pessoas encontram isso, começa a se conversar a respeito dessas coisas e as discussões geralmente perdem de vista a mensagem em si. Por isso, eu já faço esse alerta e digo que existe a possibilidade de ser Teófilo uma pessoa específica ou Teófilo sendo um texto destinado a todos os amigos de Deus. Porque, independentemente do que seja, o importante mesmo é a mensagem. E eu recomendo que não se perca tempo com esse tipo de discussão. O mais importante é o conteúdo. E no fim, mesmo que Teófilo tenha existido e o texto tenha sido destinado a ele, nós somos igualmente um pouco destinatários desse texto, porque ele chega até nós e nos inspira, nos dá informações importantíssimas para conhecermos mais a respeito da mensagem. E Lucas, o autor, ele é o mesmo citado por Paulo em algumas cartas, como médico, como companheiro. Inclusive, Atos dos Apóstolos parece mesmo ser uma sequência do texto do Evangelho de Lucas, e lá o doutor Lucas aparece. Até tem passagens em que ele apresenta as histórias como que contando realmente aquilo que ele pesquisou, narrando as informações, e há outros momentos em que o texto passa para a primeira pessoa e Lucas está se incluindo no texto, contando como algo que ele realmente experimentou e vivenciou. Permitindo o Senhor, quando chegarmos em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver essas coisas, vamos poder notar isso no texto, confirmando o que eu estou dizendo nesse momento. Lucas, ele escreve esse texto em alguns momentos apenas narrando lá em Atos dos Apóstolos, e em outros ele se coloca mesmo na história, ele conta como se fosse um diário, de fato, de viagens missionárias, de atividades que ele desenvolveu. Os nascimentos de João e de Jesus ambos são antecedidos da visita do anjo Gabriel. Zacarias, o pai de João, ele está de serviço no templo quando recebe a visita do anjo. Ele era da turma de Abias, aquela divisão que foi feita para turnos entre os sacerdotes desde o tempo do rei Davi. Esse texto está lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 24, falando a respeito dessa divisão dos turnos dos sacerdotes. Eram 24 sacerdotes que estavam naqueles turnos e Abias era o oitavo dessa lista. Acredita-se que a ordem original foi mantida e então nós podemos saber a época do ano que Zacarias estava de serviço e, a partir dessa informação, pelo menos aproximar da data tanto do nascimento de João, o filho de Zacarias, João o Batista, assumindo que a gravidez tenha acontecido logo em seguida da volta de Zacarias para casa e definindo então essa data mais próxima desde o seu turno no templo. Se passou algum tempo, nós não temos como definir nada, porque aí teria que ter essa informação também para acrescentar esse tempo. Mas se nós definirmos que logo que ele voltou, Isabel já engravida,
nós temos como definir a data de nascimento de João, o Batista, e também temos como definir mais ou menos, não a data exata, mas aproximar da data, nós temos como aproximar da data também do nascimento de Jesus. Já que Maria recebe a visita do anjo Gabriel quando Isabel estava indo para o 6º mês de gestação. Se nós chegamos numa data aproximada para o nascimento de João, o Batista, a partir dessa conta toda envolvendo o pai dele, nós conseguimos também nos aproximar da data do nascimento de Jesus. Dessa forma, nós só temos que lembrar que João o Batista teria nascido 6 meses antes de Jesus. Mas essa conta também não é importante, sinceramente. Apesar de ela poder ser feita, e eu estar aqui apresentando esses detalhes, para uma aproximação, nunca para definir a data exata. Eu faço essa ponderação porque há muitos, sempre perto da época do Natal, aparece um monte de gente falando a respeito disso. Há muitos que questionam que 25 de dezembro não é a data certa. E talvez realmente não seja. Mas para mim, mais importante que saber o dia exato, e apesar até de termos como nos aproximar dessa data, ainda que não tenha como saber o dia exato, a gente tem como saber aproximadamente essa data fazendo essas contas envolvendo o turno de Abias que Zacarias estava servindo no templo. Ainda assim, o mais importante não é chegar a essa data, mesmo que seja apenas aproximada. O mais importante é a realidade da entrada de Jesus na história. E mais que isso, ele entrou na história da humanidade e as pessoas querem comemorar isso, querem celebrar isso. E marcam o dia 25 de dezembro para tal. Não é mais importante isso do que ter acesso ao registro no cartório para saber a data certinha do nascimento de Jesus? Bom, claro, isso é só um jeito de falar, afinal de contas nós não temos como fazer essa pesquisa em cartório, claro. Mas mais importante do que tentar aproximar da data exata e ficar questionando que não é 25 de dezembro, mais importante que isso é lembrar que ele entrou na história e que as pessoas querem celebrar isso de alguma forma, ainda que haja a necessidade de falarmos mais a respeito do significado exato disso, que não vai tanto pelo que normalmente as pessoas comemoram, mas aí é responsabilidade nossa falar mais, insistir mais, dar mostras com o nosso testemunho a respeito do que significa isso. O texto de Lucas nos revela ainda, na porção que é recomendada para a leitura de hoje, que havia uma profetisa naqueles dias. Muitos pensam que depois de Malaquias, ali por volta do ano 400 a.C., talvez um pouco depois até, muitos acreditam que a atividade profética acabou. Mas isso não é verdade. Apenas não houve registro desses profetas. Possivelmente diminuiu muito, por isso então não chamou tanto a atenção. Não temos como ter certeza de que de fato diminuiu também, porque pode simplesmente não ter sido registrado. Mas que não havia, isso realmente é errado. Não é certo dizer que não havia profetas. Ou a profetisa desse texto não existiria. Outros tantos profetas que são citados em Atos dos Apóstolos não existiriam. Alguém pode dizer, não, mas foi quando Jesus nasceu que tudo recomeçou, não é assim? Mas Ana já era reconhecida como profetisa. Quando ela se aproxima de Jesus, ela já era reconhecida como profetisa e ela se aproxima dele enquanto ele é bebê. Então, ela já era reconhecida como profetisa. Não é dessa forma. Havia, sim, profetas, só não há o registro dessas informações do que os profetas falaram, mas havia profetas a serem consultados durante esse tempo, sim. Jesus nasce e segue crescendo, o Verbo encarnado, o nosso Salvador. Nos alegremos com a vida que temos no nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.